Olá, tudo bem? Antes de iniciarmos o nosso segundo vídeo com relação ao mormonismo, eu passo aqui para deixar uma nota de esclarecimento. Eu agradeço de antemão todos os comentários que vocês enviaram, porém, os próximos vídeos, a partir deste agora, não estarei respondendo ali pelo campo de comentários do YouTube, porque senão parece que se torna um palco de batalha, um debate para ver quem tem mais razão. Não é esse o intuito do nosso vídeo. Respeito todos, respeito as opiniões ao qual as pessoas colocam, não necessariamente concordo com todas, porém, vou deixar o meu e-mail para que você que tem alguma dúvida, você possa estar entrando em contato comigo sem se expor e nem eu mesmo expor a vocês, ok? Muito obrigado e vamos para a nossa aula. No nosso vídeo passado, nós falamos sobre o surgimento da Igreja Mórmon, ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seria interessante, antes de assistir a esse vídeo, você assistir o vídeo anterior, caso não tenha feito. Hoje nós vamos falar sobre a literatura mórmon, em que se baseia a teologia que é aplicada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos lá! Para os Mormons, a comunicação de Deus com os seus filhos na Terra se dá através de revelação. Ou seja, Deus revela aos profetas que só são aceitos pela Igreja o que ele deseja, os seus ensinamentos, a conduta que os Mormons devem ter. O problema que se dá aí é que as doutrinas elas vão mudando de acordo com o tempo, elas vão mudando de acordo com a situação. Então, muitas coisas que os mormons criam no início da igreja foram alteradas pelos profetas de maneira conforme lhes convia. O que para nós não podemos aceitar, porque nós temos um Deus que é imutável, um Deus que coloca os seus preceitos e não muda, que não nega a si mesmo, que não se contradiz. O livro de Mórmon é parte da restauração do Evangelho. Deus teria conduzido luz ao livro de Mórmon, sendo esse segundo a própria capa do livro traz no seu subtítulo O Outro Testamento de Jesus Cristo. Ele é composto por 15 partes, foi publicado originalmente em 1830 e seria um registro da comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas. E ele estaria no mesmo pé de igualdade da Bíblia Sagrada. Alguns mormons costumam dizer que a Bíblia foi escrita para o povo semita e o livro de Mórmon para os americanos. Seria a visita de Jesus, quando este teria vindo às Américas e pregado para o povo que ali estava. Povo esse que, segundo eles, eram descendentes de Efraim, das tribos de Efraim e Manassés, filhos de José. O problema é que este livro não tem nenhuma comprovação arqueológica ou histórica, ou seja, ninguém nunca viu, não existe nenhum dado, nenhum registro que possa trazer a confirmação de que tal história seja verídica ou verdadeira. Segundo ponto, as placas de ouro que foram entregues por Deus ao anjo Moroni, que indicou o caminho para Joseph Smith numa visão onde ele deveria encontrá-la, nunca foram vistas, nunca foram encontradas. Somente Joseph Smith que pôde ver e ter contato com essas placas. Outro ponto é a questão da própria historicidade, não existe, da própria geografia também, não existe nenhum mapa, nenhum fato que essas duas ciências, tanto a geografia quanto a história, possam comprovar a exatidão do livro. E também a língua que Joseph Smith alega ter sido escrita aquelas placas, tais placas de ouro, um tal de egípcio reformado, que é uma língua que é desconhecida por especialistas, estudiosos da linguística egípcia antiga, nenhum deles conhece. Então, o livro de Mórmon não tem uma comprovação, ao contrário do que a própria Bíblia traz para si mesma. Mas isso nós vamos ver daqui um pouquinho. Um outro livro, uma outra literatura aceita pelos Mormons, é o livro chamado Doutrinas e Pactos. Esse livro traz as revelações que Deus teria dado para Joseph Smith ao decorrer, ao longo de sua vida. E também ainda tem alguns acréscimos dos sucessores de Joseph Smith na presidência da igreja. Ele é um livro fundamental para os Mormons, porque ali estão contidas todas as revelações divinas e as declarações inspiradas que foram entregues para os profetas Mormons para a regulamentação e estabelecimento do reino de Deus na Terra. O outro texto muito considerado pelos Mormons é o livro chamado Pérolas de Grande Valor. Esse livro é composto
por dois textos, o livro de Moisés e o livro de Abraão. No livro de Moisés, nós temos uma espécie de cópia dos 6 primeiros capítulos do livro de Gênesis, lá das Sagradas Escrituras. Já o segundo, o livro de Abraão, ele se constitui de histórias e das quais você pode notar uma espécie de politeísmo, porque nós vemos a criação de Elohim, né, a criação de Deus, sendo dada por outros deuses. Então, um politeísmo muito claro está contido ali, o que é totalmente condenado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, não é nem que é condenado. As Sagradas Escrituras dizem que existe apenas um Deus, que não é criado, ele é eterno. Para nós cristãos, protestantes, históricos, nós temos a Bíblia como autoridade final e suprema sobre todos os cristãos, e tudo aquilo que nós devemos ter como base de fé e como regra de viver, nós colocamos dentro das Escrituras. Nós a temos como algo infalível, ou seja, a Bíblia ela é inspirada por Deus e, portanto, ela é suficiente, ela é total, ela é plenária e ela é verdadeira. Não é necessário nenhuma outra revelação, nenhuma outra correção, porque ela por si só já é completa para nós. Nós rejeitamos o princípio do sola escritura, vai dizer que somente a Escritura, nós rejeitamos qualquer interferência de qualquer autoridade que seja papal, presbiterial, pastoral, nada está acima da autoridade das Escrituras, da autoridade da Bíblia. Óbvio, nós temos os ensinamentos que foram deixados pelos apóstolos, como o Didaquê, nós temos, óbvio, consideramos a história da igreja, mas não a colocamos nem em questão de igualdade ou superior às Sagradas Escrituras. Por quê? Nós temos ela como inspirada por Deus. Basta olhar lá o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, verso de número 16. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia por si só, ela tem autoridade. A Bíblia por si só, ela é suficiente para o homem. Outro detalhe é que a Bíblia ela pode ser comprovada, os seus locais, a sua historicidade, ela aparece na história da humanidade. Nós vemos praticamente todas as profecias foram cumpridas da maneira da qual elas foram profetizadas, da qual elas estão escritas. A história bíblica é comprovada, a geografia comprova os locais onde as histórias aconteceram, nós temos a arqueologia provando isso, a própria ciência dando a comprovação da Bíblia. Nesse segundo vídeo, então, nós analisamos em que se baseia a teologia mórmon e em que se baseia a teologia cristã. E já pudemos tirar a conclusão de que o mormonismo não pode ser considerado cristianismo, já que o que eles colocam como base da sua doutrina contradiz o que os cristãos colocam como base também da sua doutrina. Então, o pé de igualdade se torna balança, não equilibra, a balança não fica certa. Nos próximos vídeos nós estaremos falando ainda sobre outros pontos de como os mormons veem a Deus, como eles veem a Jesus Cristo, como eles veem o Espírito Santo, dentro de outras práticas que o mormonismo coloca que contradiz aquilo que os cristãos creem. Te espero numa próxima. Fiquem com Deus.